Eu, de facto, não disse um outro social, volto a precisar do tempo disso. Perguntei é se o retorno social que tinha existido nestes últimos 10 anos era compatível com todo o trabalho, ou era o que deveria ser expectável com todo o trabalho na tecnologia. É uma coisa diferente, se não há. Então, tem de ser que há, de facto, o que houve, e eu reconheço que naturalmente houve, é de facto o suficiente para justificar e sustentar todo o investimento da sociedade portuguesa a salvaguardar a atividade tecnológica. E eu gostaria de acentuar esta do retorno social, até por causa desta última intervenção, porque as pessoas pensam que o retorno social é o arqueólogo ou o cientista. Agora, isto é válido para qualquer ciência, não é válido só para a arqueologia. O cientista faz o seu trabalho, acaba com as suas competências e depois alguém que venha especializado na transmissão ao público. Isso é uma perspectiva, na minha opinião, errada. Não deve ser assim. A começar pela própria investigação científica. Ela não pode ser feita desligada da sociedade. Isso é quase para convidar as pessoas a desligarem-se da sociedade, tanto na fase do questionário como na fase da resposta ao questionário. Não. Essa ligação à sociedade é permanente. Ela deve ser permanente. É fundamental para a elaboração do próprio questionário científico. E depois há uma coisa fundamental. É que, de facto, isto é um problema de poder e de democracia. Há um livro muito importante, que foi feito pela professora Maria Eduardo Gonçalves, sobre a investigação científica em Portugal e a sua relação com o público, em que, de facto, demonstra que há um divórcio muito significativo, e não estou a falar de arqueologia, estou a falar de ciência em geral, entre a produção científica e os públicos, e que isso tem uma consequência terrível na democracia portuguesa, porque nós estamos, por um lado, a dizer que a democracia é convocar a sociedade a participar e depois esquecemos que muitas das situações em que convocamos a sociedade a participar são questões que depois são dirimidas com base em aspectos científicos, em questões técnicas que a sociedade não domina e não percebe. Portanto, ela não pode, efetivamente, funcionar como uma sociedade democrática. Isto é, eu repito o que disse há pouco, temos uma sociedade democrática do ponto de vista da sua representatividade, não temos uma sociedade democrática do ponto de vista da participação dessa sociedade nos processos decisórios, nos processos organizativos. E não temos porque ela não tem competências. E não tem competências porque nós, de facto, não nos estamos a dar essas competências. E eu repito, e volto a citar José Matoso, ou Vitor de Sousa Santos, etc. Todo o objetivo da produção científica é tornar-se senso comum. E, portanto, esse trabalho é um trabalho de todos os cientistas, não é um trabalho de técnicos especializados em comunicação ou em descodificar a linguagem cinzenta da ciência. É a responsabilidade de todo o cientista saber comunicar, saber envolver-se com a sociedade, até porque, de facto, a ideia de que a ciência é algo que, para ser feita, se isola da sociedade, é uma ideia que está, há pelo menos já 100 anos, posta de parte. Portanto, a ciência é uma atividade que ocorre na sociedade. Perceber a ciência é uma atividade da sociologia, é uma atividade sociológica e, portanto, a questão do retorno social da produção da atividade científica é fundamental para justificar. Não estou a ver que alguém que não valorize qualquer coisa esteja alguma vez disponível para pagar, a não ser à força. Portanto, se efetivamente a atividade arqueológica não percebe como de facto se pretende consolidar a atividade arqueológica sem perceber que primeiro se tem de facto reforçar a valorização na sociedade portuguesa, porque a sociedade portuguesa faz dessa atividade. Só então, de facto, nós teremos suporte e apoio para consolidar a nossa importância social. Porque há aqui uma relação dialética entre o crescimento e o desenvolvimento da disciplina e da profissão associada a essa disciplina e a sua valorização social. E nós somos ativos nisso. Nós não somos passivos, não podemos estar à espera que alguém venha fazer esse trabalho de valorizar a arqueologia e depois, então, somos socialmente bem vistos e apoiados. Não, é a nossa responsabilidade, de facto, construir na sociedade portuguesa a nossa própria valorização. E isto só pode ser feito se nós assumirmos que o retorno social é algo que é da nossa responsabilidade e da nossa responsabilidade cotidiana. Não só ao nível do discurso científico que produzimos, mas ao nível da nossa prática profissional cotidiana. Terminaria só para dizer que esta questão do condomínio e outras coisas devem estar, se mais numa instituição, se mais noutra, se mais numa área científica, se mais noutra. Isto é muito dinâmico. É muito dinâmico. E
e tem consequências na própria profissão. Às vezes as coisas parecem isoladas, mas não está. Há também um livro muito interessante, foi um relatório publicado no Gulbenkian sobre a evolução das ciências sociais, e o livro é de 1996, não estou a ir, mais ou menos 10 anos. E é onde se diz, se faz uma análise das ciências sociais, e se diz precisamente que também uma questão de condomínio. Toda a organização da estrutura das ciências sociais está a mudar. Ora, nós sabemos que as profissões, os próprios condomínios profissionais, as próprias fronteiras profissionais têm muito a ver com as fronteiras científicas. Fronteiras disciplinares geram fronteiras profissionais. Ora, isto está a mudar no mundo académico, no mundo da ciência. Há formas alternativas de organização da compartimentação da ciência. Não só por novas disciplinas, mas se quiserem por novas áreas temáticas em que se organizam, já não tendo em conta as fronteiras disciplinares tradicionais, mas novas formas de fronteira, e isso tem consequências profissionais. Isso vai ter consequências profissionais e nós não estamos a discutir isso. Ou seja, nós não estamos a ver que consequências futuras vão ter na tradicional compartimentação das profissões, toda a alteração que se está a produzir no âmbito da organização da ciência e da sua compartimentação disciplinar. E isto me parece também importante, embora se calhar seja mais para discutir à tarde. Essa é a resposta, essa é que é a boa resposta àquilo que eu estava a querer falar. É que essa visão partilhada não funciona. Agora, não podemos ter medo.